Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todas. O Roger também está hoje, nosso menino. Pessoal, então, só relembrando aqui, sejam todos muito bem-vindos. O nosso estado foi acometido por um temporal, agora os últimos 2 dias, mas ninguém do nosso grupo aqui foi afetado. Tivemos alguns cursistas, mas dentro do nosso grupo ninguém foi afetado. A princípio, só alguns temporais, algumas quedas de energia, mas está dentro do tranquilo do esperado, né, pessoal? Eu olho o outro e o outro me olha de Silva 2009. Vocês vão falar de novo, professora, você falando isso de novo. É que a professora gosta de reforçar todas as aulas para lembrar vocês que a frequência de vocês é confirmada por meio da participação com a câmera aberta, assim como previsto no manual do nosso cursista. Não quero ninguém aqui participando e depois não conseguir passar, não certificar por conta da câmera, né? Além do mais, é bem gostoso, é bem interessante ver os rostos de vocês, porque a gente vê a reação de vocês lá. Às vezes eu tô falando, vocês estão assim, olhando, eu falo assim, e ele não tá entendendo, pode ver que eu peço. Daí, fulano, você conseguiu compreender, ou você conseguiu entender? Sei que a jornada de todos, muitos aqui passaram o dia todo na escola, chegou agora, está aqui fazendo curso, mas faz parte do nosso dia a dia. Não, nem para todos é tão fácil assim, mas faz parte. A gente vai levando o barco, né, pessoal, da melhor maneira possível. Sei que nem todos estão por força do amor aqui, mas que venham por força, nem se não for do amor, mas que fiquem pelo amor, que fiquem por gostar, que fiquem pela nossa participação e nossa interação. Fala assim, às vezes a gente vem aqui por outros motivos, mas vamos deixar esse motivo de lado. Quando a gente estiver aqui, vamos pensar em interagir com os colegas, em ser participativo, que a gente sempre vai levar, nem que se for um pouquinho daqui de dentro, tá, pessoal? Para a gente se tornar mais leve até para nós, se nós ficar assim, eu tô aqui por obrigação, eu tô aqui por obrigação, até para nós acaba se tornando algo maçante, não é algo gostoso de estar, tá? Vamos lá, então. Boa noite a todos novamente. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos chegando hoje, então, ao nosso quarto encontro. Estamos quase no meio da nossa jornada. Na semana que vem, pessoal, não teremos, então, encontro. Na semana que vem, a gente tem o feriado na quinta-feira. Então, vocês são a turma da quinta-feira. Aproveitem o feriado, aproveitem o final de semana, descansem, que nós não teremos o encontro. Teremos uma pausinha aqui para as turmas de quinta e para as turmas de sexta, porque nós teremos recesso também, né? Em comemoração ao nosso dia. Nada mais justo, né? Que não nesse domingo, no outro é o nosso dia, que tanto se dedica, que tanto trabalha, e que a gente sabe que levamos uma jornada muitas vezes muito longa para nossas casas, além das escolas. Então, a nossa agenda de hoje, temos o acolhimento aqui, 10 minutinhos, a avaliação da cultura maker. Temos o nosso em ação, 25 minutos, a socialização, 20 minutos, e o nosso para concluir. Hoje é uma reunião bem leve, bem gostosa, que eu acredito que a maioria aqui já pratique, principalmente dentro do nosso componente. Então, nós temos hoje a reunião de número 4, que é a reunião avaliação. Na semana que vem está previsto para as turmas de terça e quarta-feira a apresentação de boas práticas. Turmas de quinta e sexta-feira não terão essa reunião, porque terão um feriado e o recesso. Na volta do feriado e do recesso, não falaremos mais sobre cultura maker, tá, pessoal? No retorno do recesso, na volta ali, vamos estar conversando sobre rotação por estações. Então, a gente vai ter uma nova metodologia, não vamos mais falar da cultura maker. Então, cultura maker encerra para nós o nosso encontro de hoje. Professora, mas eu gostei da cultura maker, eu quero implementar na cultura maker. Podem implementar tranquilamente na cultura maker dentro do que vocês vêm trabalhando. Vocês terão 2 oportunidades de implementação nesta jornada, ou rotação por estação ou cultura maker. Ou se vocês quiserem implementar nas 2, podem também sem nenhum problema.
Então, a gente tem o nosso acolhimento aqui de hoje. Pessoal, alguém poderia ler para mim? Ai, que esse povo está quietinho. Alguém poderia ler para a prof? Posso Sandra? ler? Pode ler. Tirei 10 em português e matemática. Parabéns, filho. Eu sabia que ia conseguir. Foi 6 em português e 4 em matemática. Conseguiram perceber? Errado ele não estava. Talvez foi a interpretação de como ele levou isso. Percebam como que a gente pode ter várias interpretações de uma mesma atividade, várias interpretações no mesmo conteúdo. Ele estava errado? Não, ele fez a somatória do que ele tirou em português e matemática. Ele realmente tirou 10, mas a somatória não foi em cada um, né? Pessoal, o que a tirinha ao lado leva vocês a pensar? O que vocês podem refletir sobre isso? Ai, esses meus cursistas estão quietinhos. A ingenuidade dele. Eu acho que às vezes algumas avaliações a gente vê muito disso. Em arte eu avalio mais a prática, mas a gente vê muito em avaliações de disciplinas mais teóricas que o professor, na hora de fazer a pergunta, ele faz com que o aluno te leve a respostas que no final ele não está errado. Porém, a forma que ela foi elaborada na avaliação, ela não ficou talvez bem clara para o aluno, a pergunta, enfim. E acaba também colocando nós, professores, em situação que não tem como dizer que o aluno está errado. Porque a gente também não elaborou, não colocou critérios. E na nossa disciplina, né, eu trabalho mais a prática, mas ela tem que ter critérios de avaliação, senão o aluno te entrega qualquer coisa. É igual a história de falar assim... Eu fiz. Desenha qualquer coisa. Eu estou deixando livre, se ele vier aí com um desenho obsceno, eu falei qualquer coisa. Aí eu vou cobrar do aluno, por exemplo, você falou que poderia desenhar qualquer coisa. Eu deixei muito aberto isso. Então, até na nossa disciplina, mesmo sendo a prática, ela tem que estar direcionada, tem que estar claro para o aluno que eu estou pedindo, para que eu possa avaliar, né? Que ele não consiga ter eu interpretei dessa forma. Verdade, um entendimento de mais de uma maneira, que fique claro, é aquele caminho, isso mesmo. Alguém mais? Acho que a Ana quis começar a falar lá. Então, eu só queria falar justamente isso, né? Que ali ela falou, o aluno foi inocente ou não, porque às vezes eles usam esse como ponto fraco, né? Se dá dúvida interpretação para responder aquilo que eles querem, né? O caminho que eles acham que pode ser. Então, a elaboração correta, a elaboração bem feita, né? Da pergunta, da proposta, vai dar a resposta certeira, né? Não vai abrir para dúvidas. Isso mesmo. O que aconteceu ali? Ele estava errado? Não, mas ele usou de uma ambiguidade, de uma situação que ele conseguiu contornar a situação, digamos, para o lado positivo dele. É o que a gente vê muitas vezes nos nossos estudantes, nossos educandos, né? Alguém mais gostaria de alguma contribuição? Não? Então vamos passando. Pessoal, hoje, então, nós iremos falar sobre a avaliação dentro da cultura maker. A cultura maker, ela é muito prática, ela não é tão teórica assim, temos a parte teórica, mas e a avaliação? O que será essa avaliação dentro da cultura maker? Como que eu posso avaliar sendo dentro da cultura maker? O que eu vou cobrar do meu aluno ali na cultura maker? A avaliação, isso mesmo. Só de pensar, muitos estudantes e até mesmo professores já se arrepiam. E você, professor, como costuma avaliar? Suas propostas causam espanto em seus estudantes? Sua pauta principal no quesito avaliação é fazer uma prova?
Alguém aqui, vocês gostariam de contar para nós como que vocês costumam avaliar? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, para falar assim, essa é a maneira correta, essa é a maneira errada. Eu acho que cada um sabe qual que é a melhor maneira dentro do seu educando, dentro da sua turma. Não existe uma maneira talvez mais correta, uma maneira errada, mas o que mais consegue? A gente tem várias metodologias para avaliação, dentro talvez do que se enquadre dentro da nossa realidade. A Silvana abriu lá, pode falar. Silvana, ergue a mãozinha. Prof, eu avalio não o processo final, assim, também, mas eu avalio desde a explicação da parte teórica até a hora que o aluno conclui o trabalho. Vamos dizer que ele não me entregou. Esse aluno não vai ficar sem nota comigo, porque se eu tive 3, 4 aulas daquela atividade, eu avalio ele o tempo todo, todos os momentos. E aí eu somo tudo. Porém, eu acho que o processo final ali, ele não deve ser não entregou, é 0. Eu já vi muito isso. É que, assim, acho que dentro do nosso componente, o que mais vale, pelo menos para mim, pela minha interpretação, não é tanto o produto final, é o aprendizado durante a construção do produto, se lá dentro dessa construção, se ele seguiu os pilares do que a gente estabeleceu, igual aqui dentro da cultura MEI, se ele seguiu os pilares, ou se ele seguiu o que foi pré-estabelecido, se ele não fugiu do contexto pré-estabelecido, acho que é algo mais ou menos assim, né, Silvana? Não sei se... Isso, prof, isso aí. A prof também trabalha um pouquinho nesse caminho, pensando. Eu trabalho um pouco a teoria, trabalho sim, mas assim, normalmente as escolas trazem 70-30. Eu vou trabalhar, eu já trago para as escolas quando eu entro, assim, que eu prefiro trabalhar 50-50. Então, eu vou trabalhar a teoria, vou lançar a prova tradicional lá, mas essa prova vai ter o peso só de 50, porque eu preciso valorizar a produção, o trabalho dele, a construção dele, de uma forma igualitária, porque a nossa matéria é um tanto quanto a prática, o pôr a mão na massa, o construir. Pode falar, Sandra? Então, eu sofro muito com essa avaliação, sendo que o nosso componente, assim, eu acho muito aberto, e eu sempre estou conversando com os pedagogos, com os diretores, porque eu tenho caderno, né? Eu não consegui achar, assim, uma pasta, eu estou sempre sofrendo, porque aí eles perdem, a mãe joga fora, o caderno está feio, daí o dia de avaliar não tem. Eu tento fazer diariamente, só que eu não tenho cabeça para isso. Não sei se com vocês acontece a É que mesma nem coisa. sempre a gente dá conta, porque a gente trabalha Não, com eu não salas consigo. numerosas. Aham, é. E na minha escola são 3 notas de 10, então tem que formar 30 pontos, né? E aí eu faço uma avaliação do caderno, eu dou uma prova e dou uma atividade, um trabalho, que daí demora umas 2, 3, 4 aulas, que aí esse trabalho vai valer 10. Só que sempre para mim é uma angústia, eu sempre nunca quero ser incoerente, injusta, só que tem aluno que, olha, é muito difícil. Eu dou folha, daí eu falo, eu vou guardar, daí o garoto fala, prof, eu perdi a folha que você me deu. Então, esse negócio do caderno, sempre estou procurando, eu sou há 25 anos já, mas eu não consigo achar uma solução para fazer essa avaliação em arte. Acho muito difícil. Talvez aqui juntos a gente consiga construir alguma coisinha, alguma tentativa. Não estamos aqui também, eu falo assim, para dar todas as respostas, mas alguns caminhos, Não, né, Sandra? é verdade. Ana? Eu também gosto de avaliar nos dois lados, né? Tanto a parte teórica, que eu gosto de ver se eles entenderam o conceito trabalhado, se eles conseguem expressar uma opinião sobre aquele conceito, seja em forma de questão respondida, de atividade prática, né? Se eles conseguem refletir sobre aquilo e dizer, né?
a opinião sobre aquilo, e gosto de avaliar a prática. E eu desenvolvi uma estratégia, eu tenho escolas que têm um caderno, tenho outra escola que trabalha com portfólio, né? Mas eu desenvolvi uma estratégia interessante com os menores, para eles saberem que eles estão sendo avaliados, e nem sempre a gente tem tempo de olhar um por um. Então, assim, se eu dou uma tarefa no caderno, é uma composição, um desenho que eles têm que fazer, quando eu volto na próxima aula, eu faço eles levantarem o caderno e me mostrarem. E eu filmo, e eu fotografo, eu valorizo, eu pego alguns para mostrar lá na frente, coloco no quadro, ou faço eles andarem com o caderno e mostrarem para os colegas, e aí ali eu já consigo saber quem não fez, né? Então já olhei e já vi, aquele lá não fez, pergunto por quê, o que aconteceu e tal, já anoto. É uma forma de agilizar um pouquinho, porque o nosso trabalho em arte para avaliar é complicado, às vezes você tem que chamar no particular ali para avaliar e não dá tempo de fazer tudo. Então achei essa estratégia que funcionou bem, principalmente com os pequenos, com o sexto, com o sétimo ano, Bem é uma legal. ideia bacana. Você já é uma maneira deles compartilhar os resultados com os demais, e daí, às vezes, muitos deles a gente sabe, tem um lado bom, tem um lado não tão bom, aquele espírito de competitividade, de mostrar para o colega, olha o meu trabalho, eu consegui, eu fiz, e daí tem aqueles que não fazem, que não se importam, mas tem aqueles que falam, poxa, hoje eu não fiz, mas eu não vou ter nada para mostrar hoje, que daí eles tentam, eles correm atrás, né? Então, a gente tem toda isso. Eu percebi isso, sabe? Que quando eles entregavam só para mim, ou ficava no caderno deles e ninguém olhava, ou só eu olhava, ou demorava para olhar, porque só ia olhar quando dava tempo, eles não valorizavam o trabalho deles. Eles passaram a valorizar mais e a querer ver o do outro e mostrar o seu. E aí, aqueles que têm vergonha, eles já abaixam o caderno. Não vou mostrar, não vou mostrar. Daí, aos poucos, eu fui trabalhando, que quem tem que valorizar primeiro o seu trabalho é você. Né? Você tem que dizer, olha que bonito que eu fiz. E fui mostrando para eles também que eu não pego só aquele que se destacou, aquele que já é o bom em desenho. Eu sempre pego aquele que tem habilidade e pego do caderno de um outro, sempre vou pegando de alunos diferentes, e eu senti assim que eles passaram a dar mais valor às atividades, porque tem pessoas vendo, compartilhando, né? Achei bem bacana essa ideia. E é bem legal, igual a gente fala aqui, que às vezes o processo final não foi o melhor, mas a intenção dele, o que ele tentou mostrar lá, foi um show, às vezes foi muito melhor do que aquele trabalho que a gente olha e se deslumbra visualmente, mas talvez o que o outro tentou mostrar ali, a ideia dele às vezes, era muito boa, talvez ele só não conseguiu se expressar tão bem. Isso mesmo. Alguém mais gostaria de dar alguma colaboração aqui? Não, essas minhas meninas e meu menino estão quietinhos. A proposta de avaliação formativa dentro da cultura maker considera todo o percurso vivenciado pelo estudante. Como é formativa, não cabe aqui simplesmente um exame no final do processo. O avaliar dentro da cultura maker significa primordialmente avaliar respeitando a singularidade do que cada estudante aprende de uma forma. O professor aqui torna-se um gestor das progressões de aprendizagem. Sendo assim, podemos compreender que o produto faz parte da avaliação, mas cada estudante tem que ser avaliado dentro do processo, de como contribuiu e o que aprendeu no processo. O que a gente vem falando, às vezes o resultado final não é o mais importante, mas o que ele retirou dentro daquele processo. Dentro da avaliação formativa, vamos ver nos próximos slides algumas propostas de estratégias avaliativas que podem ser utilizadas no contexto da cultura maker. Uma das estratégias, o portfólio. Nessa estratégia, os estudantes documentam seus projetos desde o conceito inicial até o produto final. Esses portfólios podem conter fotos, desenhos, esquemas e reflexões sobre o processo de criação e aprendizado. A autoavaliação. Com o intuito de incentivar os estudantes a refletirem sobre seus projetos e habilidades, avaliando o seu próprio trabalho, a estratégia de autoavaliação promove a metacognição e ajuda os estudantes a identificar áreas em que pode evoluir mais. Alguém de vocês já trabalha com alguma dessas duas metodologias? Não? Ninguém usa portfólio, autoavaliação? Eu uso portfólio. Usa. Eu também.
A Silvana, também pode uso. falar, Selma. A Selma Eu também. uso o portfólio. Eu só uso avaliação, autoavaliação. A Sandra trabalha mais lá com a autoavaliação. E o feedback entre pares? Alguém consegue ler para mim? O que seria esse feedback entre pares? Encorajar a cultura de feedback construtivo entre os estudantes, em que eles revisam e comentam os projetos uns dos outros. Isso ajuda a criar uma comunidade de aprendizagem colaborativa e fortalece a capacidade de análise crítica dos alunos. E isso, esse feedback entre pares, é aquele que um aluno pode, às vezes, dar um feedback sobre o outro, é aquela construção que nós podemos também fazer com o aluno. Mas quando a gente fala entre o feedback entre pares, não é aquela construção destrutiva, o apontar aqui está o erro, está errado. Talvez a gente construir, por que talvez você não trabalhou dessa maneira? Não seria interessante mais você ter usado isso? É a gente construir algo positivo. Eu sei que muitas vezes a gente se estressa, a gente fala, não, não é assim, não, eu não pedi para fazer desse jeito, mas será que aquilo lá é o melhor momento? Eu sei que isso acontece, pode acontecer comigo, pode acontecer com vocês, mas esse feedback, quando a gente for passar, se a gente trabalhar de uma maneira um pouco mais leve, mais positiva, a gente não pode, às vezes, trazer esse nosso aluno mais para o nosso lado. Às vezes a gente criticando, a gente falando de uma forma tão séria, a gente não acaba, às vezes, afastando esse aluno. Por que eu falo isso? Eu trago um exemplo, assim, bem... trouxe para algumas turmas, assim, um exemplo bem meu mesmo, que eu vivenciei isso, nesse feedback. Eu tinha um professor da faculdade, quando eu fiz arquitetura, assim, ele era aquele professor que você olhava e falava assim, esse é o cara, gente, esse professor é bom, ele é o cara, é aquele professor que você fala assim, um dia eu quero ser igual a ele, eu quero ter pelo menos metade dele. Só que em um determinado momento da faculdade, dentro da matéria de desenho de observação lá que eu tinha, ele era muito assim, a gente ia mostrar o trabalho para ele de uma semana para outra, e ele pegava o nosso trabalho lá e começava a apontar, aqui está errado, porque você não fez de tal maneira. Só que assim, ele não falava para você, ele não falava assim, às vezes de uma maneira um pouco mais carinhosa, mais didática, ele realmente apontava isso. E eu, ao longo do curso, daquele semestre, o que aconteceu? Eu comecei a me retrair. Chegou um momento que eu fazia as tarefas, eu fazia as coisas, isso já no nível superior. Só que quando ele passava, e daí você fez, eu preferia negar e falar assim, não fiz. Não fiz. Eu preferia falar que eu não fiz aquilo lá, porque eu tinha medo da reação dele. Ao mesmo tempo que eu admirava tanto ele quanto um mestre, quanto uma pessoa de sabedoria, eu acabei criando essa barreira com ele. Então, eu fui se afastando muito, eu passei na matéria, mas assim, eu vi que aquilo para mim poderia ter sido muito mais leve. É uma coisa assim que eu lembro até hoje, que eu vou falar assim, não que me machuque profundamente, mas toda vez que eu lembro daquela reação, eu vou ter essa lembrança. E daí eu fico pensando, mas será que é isso que eu quero causar também no meu aluno? Eu quero ser essa professora para o meu aluno? Nós queremos ser essa pessoa para o nosso aluno? Nós gostaríamos de ter alguma pessoa assim na nossa vida? Muitas vezes não. Sei que algumas vezes, como eu falei ao longo da nossa jornada, acaba acontecendo algumas coisas dessa maneira. Pela nossa jornada, pela pressão, pelo conteúdo, às vezes até pelo aluno, que a gente tem alunos e alunos lá nas escolas. Mas será que eu, enquanto queria essa pessoa, então eu vou ser esta pessoa para o meu aluno? Então, são só alguns pontos para a gente pensar aqui dentro do feedback entre pares. Apresentação e exposição. A apresentação de projeto em exposições ou apresentações abertas, onde os estudantes possam compartilhar suas ideias e soluções com colegas, pais e a comunidade. Essa estratégia estimula a confiança, a comunicação interpessoal
e a oratória. Acho que aqui a gente traz bem um pouquinho o ponto que a nossa colega Ana Cristina trouxe, que ela pede para os alunos dela mostrarem um caderno, compartilhar com o colega, que ela tira foto, que ela registra. Acho que dentro do nosso componente nós já temos um pouquinho mais essa metodologia. Nós produzimos trabalho em sala, nós logo vamos lá querer colar cartazes nas paredes, nós logo vamos querer expor fora da sala, fazer aquelas exposiçãozinha móvel. Acho que dentro do nosso componente nós já trabalhamos um pouco. Difícil alguém de nós, de arte, que às vezes vai trabalhar e vai querer deixar aquele material guardadinho, escondido. A gente já quer produzir um cartaz, vamos pôr o cartaz para fora da sala. Por que nós vamos deixar esse cartaz só dentro da sala? Então, a gente sempre está pensando nessas apresentações, nessas exposições. O desenvolvimento de projetos. Criar projetos que envolvam a solução de problemas reais da comunidade ou do mundo real. Pode ser uma boa estratégia de avaliação, levando em conta a eficácia das soluções propostas pelos alunos e sua capacidade de aplicar conceitos aprendidos em contextos práticos. Professor, que tal fazer um makerfólio com seus estudantes? A seguir, apresentamos algumas orientações para a construção de uma proposta para registro de experiências maker para acompanhamento avaliativo. Aqui seria uma ideia, uma sugestão só de como a gente talvez avaliar dentro da cultura maker. O primeiro aqui seria os objetivos, a proposta de registro do processo maker, pedir para os nossos alunos anotar, até nós mesmos, enquanto professores, anotarmos o processo do que está acontecendo lá. Que forneça suporte para o acompanhamento avaliativo. Documentar os passos dos estudantes na execução do projeto. Esse documentar pode ser por fotos, pode ser por registros escritos. O segundo passo ali, a proposta de criação. A gente pode colocar essa proposta de criação dentro de plataformas online, dentro de revistas ou até no próprio caderno. Podem ser criados jornais, podem ser trabalhados em folhas A4. E o terceiro passo, identificar maker. Identificação dos materiais utilizados pelos alunos. Lembrem nessa identificação da gente pensar lá, se a gente está lá dentro dos pilares da cultura maker. Qual que eram os pilares da cultura maker? Quem lembra? Criatividade. Alguém lembra mais? Sustentabilidade. Sustentabilidade. Mais 2. Colaboratividade. Colaboratividade, isso mesmo. Mais 1, só mais 1. Escalabilidade, acho que é isso. Isso mesmo, escalabilidade, isso mesmo. Então, lá, quando a gente for fazer a identidade maker, ver se nosso aluno contemplou, se nosso aluno pensou nesses 4 pilares, se ele conseguiu englobar os 4 pilares lá. Conduzir os alunos a compreender a relevância de documentar, registrar as dificuldades e os avanços no projeto. Auxilia o professor a acompanhar o desenvolvimento do aluno. O quarto passo da cultura maker, construção do portfólio por parte dos alunos. Os alunos possuem autonomia para registrar suas atividades, o protagonismo dos estudantes. Olha só uma ideia aqui dentro dessa construção do portfólio. Que legal seria se o nosso aluno fosse fazendo um registro fotográfico, não precisa ser nenhum registro escrito, ao longo do trabalho dele. Quando ele terminar, ele montar como se fosse um passo a passo com aquelas fotografias do que ele construiu, do que ele for buscar. Embaixo dessas fotos, ele pode fazer uma breve descrição. É uma maneira já de registrar, é uma maneira de criar esse portfólio e para quem visualizar, ver qual que foi o processo que ele desenvolveu para a criação daquele produto. E os resultados? O aluno pesquisa, o aluno cria, o aluno registra e o aluno reflete. Pessoal, nós vamos agora, então, para o nosso Em Ação de hoje. O nosso Em Ação de hoje, vocês já viram que nós estamos falando um pouquinho de como vai ser as avaliações. O nosso Em Ação de hoje, ele vai ser voltado para a construção de uma avaliação.
Eu já vou compartilhar com vocês aqui com o em ação de vocês. Pessoal, enquanto a prof está abrindo o compartilhamento aqui, a prof está vendo que tem alguns sempre com a câmera fechada. Lembrem, pessoal, só da participação, que não é a prof que está cobrando, que vem no manual do cursista, tá? Voltando lá, então. Só um pouquinho. O nosso em ação de hoje. Na reunião passada, você já escolheu uma aula do RCO, mais aulas, iniciou seu plano de ação. Lembrem lá na aula passada. Agora você é convidado a dar mais um passo e planejar a maneira que pretende avaliar seus estudantes dentro da cultura maker. Escolha uma das proposições que trouxemos ou faça uma combinação entre elas, organizados em grupo por série. Pessoal, pensem lá em criar uma rúbrica para avaliar o aluno de vocês. Como que vocês irão avaliar? Ele vai criar um portfólio dentro da cultura maker do que ele trabalhou. Mas o que eu vou avaliar dentro desse portfólio? O que seria uma rúbrica? Quando a gente fala em rúbrica, lá no sistema de avaliação até de vocês mesmos, não tem uma rúbrica que a gente avalia, às vezes organização, às vezes entrega, alguns critérios que a gente pré-estabelece lá, que é avaliado durante o processo. O que vocês vão querer avaliar lá durante o processo de construção lá do trabalho dentro da cultura maker? Pense num cronograma para essa avaliação. Lembre-se que na cultura maker, o produto final não é o mais importante, mas sim o processo do desenvolvimento dele. Defina como fará essa avaliação, descrevendo também os materiais necessários ou que irá disponibilizar para os estudantes. Dica: elabore algumas rúbricas para proceder à avaliação. Veja como construir as suas próprias rúbricas. Ali tem um exemplo. Pessoal, nas páginas seguintes, vocês vão ver que a prof colocou aqui o em ação da reunião 3, que é a reunião passada do dia 28. Aí aqui é a turma do sexto ano, o que o sexto ano construiu. Passando aqui, vai ter em ação reunião 4, da data de hoje, e o grupo do sexto ano. Vocês poderão criar aqui o material de hoje. Passando aqui, temos o sétimo ano, da mesma maneira ali o sétimo ano. Temos o oitavo ano, na mesma sequência o oitavo ano, e o nono ano ali, na mesma sequência o R4 do nono ano. Cuidem só quando vocês forem preencher, para preencher direto no grupo de vocês ali, tá? O sexto ano só estava sem a Simone na aula passada, e vocês podem ali preencher. Vocês terão, então, para essa atividade, 25 minutos, tá, pessoal? O Fih vai abrir a sala lá para vocês. Na semana passada, eu deixei o grupo do sétimo ano aqui na sala principal, tá? Hoje, então, a prof vai deixar o grupo do sexto ano aqui na sala principal, tá? A gente vai sempre trocando para a nossa gravação não ficar aqui muda, senão a nossa gravação fica esse tempo preto. Eu vou ir distribuindo os links para vocês daí também, tá? Então, deixa só a prof levar. A Simone, então, ela vai lá para o... Pode falar, Aparecida. Pro, qual grupo que eu sou? Estou meio perdida aqui. Tá me ouvindo? Qual grupo que eu sou? Já vai chegar o linkzinho para você, mas a Aparecida é tá, porque eu tô do oitavo ano. Tá, obrigada. Mas vai chegar o linkzinho e você só aceita esse linkzinho, tá? Que daí você é direcionada direto para a sala. Estou me adaptando aqui. Então, hoje a prof vai deixar o sexto ano. Deixa só a prof tirar aqui o sexto ano. Ai, peraí. Fecha. Não atrapalha.
Só um segundinho, tá, pessoal? Eu só vou fazer uma pergunta, prof. Pode fazer. Opa, espera aí. Aqui, prof, eu tô com o celular e o computador, porque meu computador tá com a bateria ruim, daí pode ser que ele desligue, tá? Por isso que eu tô com uma câmera fechada. Mas na hora do grupo, não tem problema se ficar um grupo, eu ficar aí num login e for pro outro? Ou melhor Não, sair? não tem problema, não. Tá. Só um segundinho, pessoal. O prof já vai liberar ali. É que eu tenho que mexer sempre em todos os grupos ali. Prof, é para usar mais de um tipo de avaliação? Podem escolher um tipo, não precisa usar mais de um tipo, tá? Tá. A sala de vocês já está abrindo. Quem é do 6º ano vai ver que não vai receber o link, tá? Pessoal do 6º ano, já estou deixando o material aqui no chat também. Vou parar a apresentação. Então, vai ficar aqui que pertence ao 6º ano. A Kathleen, a Cineide, a Márcia e a Simone. A Ana ficou aqui, mas ela tá fechada, que ela tá com 2, então ela entrou com o outro, tá, meninas? O material de vocês está aqui no chat, o último que eu mandei, tá? Deixa eu até a prof ver se eu compartilhei certo. Copiar link, vou mandar aqui novamente. Conseguiram entender, meninas? Aí é o último link ali que a prof enviou. Conseguiram compreender, meninas? Vocês vão trabalhar dentro de um sistema de avaliação daquela aula que vocês criaram. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo? Eu vou encaminhando lá para os demais grupos, tá? Podem trabalhar. Boa noite. Eu não estava na aula passada, eu vou dar uma olhadinha na aula que foi feita semana passada. Nós vamos ter que escolher a maneira que a gente vai avaliar o trabalho que a gente fez da aula passada, né? Da cultura africana, acho que é isso? É isso. Daí vocês propuseram ali a construção de braceletes, né? Isso. Isso. Uhum. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá. Daí eu acho que dentro daquilo que ela explicou lá, de fazer tipo um portfólio, ou que o aluno fizesse um portfólio, é isso? Que daí fosse documentando desde a ideia inicial até... Desde a parte teórica, né, até a construção do bracelete, né? Isso. Deixa eu ver aqui. Eu não entendi muito o formato que a gente tem que fazer. Daí estava naqueles slides que ela pôs, estou tentando achar aqui os slides de hoje, da aula, para a gente poder... para a gente poder entender melhor como fazer. No início, ela falou em portfólio, autoavaliação e o feedback entre pares.
Não sei se seria Isso. Eu acho que é isso, entre aquelas 3 formas de avaliação, né? Imagino que sim. Isso. Aqui. Eu nunca sei onde que é para digitar isso. Então, vai ser naquele slide seguinte ao que foi feito a aula, nesse link, o último link que ela deixou ali. Eu acho. Para digitar nesse último link? Nesse link que ela pôs ali agora me perdi aqui. Nesse link que ela colocou no chat ali por último para nós, ele abre a aula nossa e daí tem o slide 3 ali. Ele está com o nosso nome. Não está o meu ainda, mas está a reunião 4, que é para colocar ali, eu acho. Nesse último link aqui é para digitar o que a gente vai fazer hoje mesmo. Eu acabei de abrir aqui também. Isso. Daí eu só não estou ainda entendendo muito bem o que nós temos que digitar ali. É para a gente avaliar sobre a cultura maker, daquela aula da cultura africana, né, dos braceletes. Que avaliação dentro da cultura maker a gente vai fazer com o portfólio, né, igual ela colocou naquele slide anterior lá. Que ela diz ali que as 3 formas de avaliação, portfólio, autoavaliação e feedback, entre pares. Isso. Daí Como a gente vai fazer? Eles vão registrar com fotografias e depois colocar a descrição do passo a passo e a gente vai avaliar aquilo como? Daí? Agora eu achei aqui o slide que ela mostrou, que diz lá, assim, professor, que tal fazer um maker folio? É esse, né, que a gente vai ver. Então, primeiro, ele diz ali que a gente tem que ver os objetivos. Então, proposta de registro do processo maker, que forneça suporte para o acompanhamento avaliativo, documentar os passos dos estudantes na execução do projeto. Esse é o primeiro. Então, podia ser através de fotografia mesmo, né? Documentar o processo deles trabalhando através de fotos. O passo a passo, né, que eles estão fazendo. Sim. E será que antes disso não tem a parte teórica também? A gente vai avaliar eles na parte teórica? Então, eu fui lá... entra o maker, né, no caso. Ali no slide fala, né, a pesquisa, né? Primeiro eles pesquisam, né, essa parte teórica, né? Ou a gente mesmo pode explanar para eles essa parte teórica e depois eles partem para essa construção, onde eles vão fotografando os passos a passos do trabalho daí. É isso mesmo. Eu acho que vai funcionar assim. E daí depois a gente criar uma avaliação dentro dessas fotografias deles, né? Desses passo a passo que eles vão fazer fotografando. Ele tem aqui naqueles slides o processo, né? Isso. Menina, mas esse conteúdo a gente vai fazer implementação ou como que funciona? Eu acho que a gente que vai escolher, né? Eu acho que esse é só uma... Não, esse é só... Eu creio que esse é só da água mesmo de hoje, né? Não sei o que aconteceu, desligou o meu notebook, agora eu abri o celular. Vou tentar reiniciar o meu notebook, deu algum problema aqui. Eu sou ansiosa para algumas coisas. Como que encontro, aqui fala o resultado, né? É o aluno pesquisa, depois o aluno cria, ele registra e depois ele tem que refletir. Tirar meu doutorado, ganhar o prêmio Nobel, conhecer o professor próprio, trabalhar com o Stephen Hawking. Tá bom? Então, quando você ficar chateado... É isso mesmo. Então, a gente começa com o quê? Eu acho que... Eu vou entrar lá, vou pôr o teu nome no de hoje, já da aula passada. Tá. E digitando. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Tá. Quero olhar. Acho que não.
É isso que vai fazer o dia todo? Eu tenho tudo no Paulo. Para mim digitando aqui. Tá bom. Eu vou procurar um emprego. Você fica aí sentado com pena de si mesmo. Feito. Não compartilhou, né? Ó, não foi. Peraí. Não. Isso não pode ser. Onde você vai ter que Tem que esperar. Meninas, vocês estão fazendo a implementação de vocês já ou não? Não. Eu não. Eu vou esperar para o final ela passar aquela da rotação lá, para mim escolher uma para ir fazendo. Isso. Segunda, Onde? Você não quer trabalhar? Não tá dando certo? Não, não deu. Esse, peraí, deixa eu só ver o número aqui. Agora deu certo. Deixa eu ver se é Agora o meu deu. R3. Deixa eu sair daqui. É, né? Ali fala. Daqui tá o nosso aqui pra gente ir colocando aqui, né? Deu certo. Isso. Apareceu? Apareceu. Vou colocar que a gente vai explanar o conteúdo para eles e depois eles pesquisam algo sobre? Sim, pode sim. Explanação do conteúdo que será trabalhado, né? Trabalhado. Depois Eu tenho boas notícias. Pesquisa deles é a pesquisa das curiosidades sobre o conteúdo. Pesquisa sobre curiosidades. Isso, relacionada ao conteúdo. Curiosidades relacionadas ao conteúdo. Próximo passo, deixa eu voltar lá para ver. Eles criarem daí, né? Daí depois disso eles criarem esse bracelete, né? Isso, é a proposta de criação, né? Isso, daí ele fala para colocar os materiais que eles vão utilizar, né? Isso. Nós tínhamos falado em canudinhos, em linhas. Isso. Criação dos braceletes africanos utilizando fios, né? Fios. Canudinhos. Canudos, né? Canudos, linhas, né? Algumas linhas. Fios e linhas é a mesma coisa. Canudos. O que mais? Algum tipo de papéis também, né? Eu acho que papelão dava. Papel, papelão. Sabe o que eu imaginei? Não sei. Eu não estava aqui quando vocês imaginaram isso, mas até os rolinhos de dentro do papel higiênico dava para ser usado. As sacolinhas plásticas. Sim.
Higiênico. Episódio: 400 pacotes de cigarros não declarados. Plástico. Então, eles vão fazer essa criação desses braceletes. Camisa nova. Me traz água com gás que eu tirei isso na hora. Desculpa. Então, contrabando de cigarros. Excelência, não houve contrabando. Conteúdo. Foi um mal entendido. Trabalhado, pesquisa sobre curiosidades relacionadas ao conteúdo, criação de braceletes. Qual que era o próximo passo? É o aluno registrar. Isso. Tá bom. Que daí depois de identificar os materiais, né, conduzir os alunos a compreender a relevância de documentar, registrar as dificuldades, os avanços. Fazer o aluno registrar os avanços que obtiveram com a confecção dos braceletes. Registrar avanços e, como que eu falo, a gente está sujeito a ter imprevistos também, né? As dificuldades, quem sabe? Né? Dificuldades, né? Sim. Avanços e dificuldades. O que está acontecendo com elas? E dificuldades que obtiveram com a confecção dos braceletes. E daí eles vão expor para os colegas? Daí eu acho que expor os braceletes que foram feitos, né? Fazer um feedback, né? Para ver, né? Onde cada um pode ajudar um outro ali. Não, ó, você poderia ter feito de tal forma que ficaria melhor, né? Ali no slide ela fala ainda deles fazerem o portfólio daí do trabalho. Daí no final ali a gente pode colocar daí aqui que eles fotografam, né? E vão fazer o portfólio passo a passo, desde do começo, desde a pesquisa até a finalização daí, apresentando, ou em forma de fotos, ou em forma de vídeo daí, né? Isso. Bom. Tá, então, parei aqui, confecção dos braceletes, coloco aqui, então, eles apresentam, né? Apresentam os trabalhos, os braceletes prontos para os colegas. Isso. Quem é você? Eu sou amiga da senhora que mora aqui. Colegas da turma. Tendo um feedback entre eles ali, né? Isso, tanto positivo como negativo também, né? Eles podem ter algumas críticas também, eles têm que saber que poderá existir, né? Gente, ela não está. Então ela não está na cadeia? Ela está na cadeia? Bom, eu acho que é isso mesmo, isso mesmo. Fala. Então, por que a Bonnie... Tendo um feedback. Quebrou? Positivo ou negativo. E por último, eles apresentam em forma de vídeo ou fotos o que eles fizeram, né? Isso. Não fez o bebê sozinho. Apresentação. Confecção.
Apresentação do material confeccionado por meio de fotos ou vídeos. Apresentação do passo a passo, né? Fica melhor. Do passo a passo do material confeccionado por meio de fotos ou vídeos. Daí agora a nossa avaliação de tudo isso. Como que a gente vai avaliar esse trabalho? Eu acho que falta a gente criar uma rubrica, como ela falou, algumas, né? Então, por exemplo, a gente pode pontuar por essas rubricas que a gente faça. Por exemplo, pela pesquisa, tanto. Pela utilização dos materiais, outro valor. O que vocês acham? Eu acho interessante, e até o tempo determinado, né, vai ter a pontuação, porque às vezes tem aquele aluno que não começa ou não termina, ou vai deixando, né, então o tempo também deve ser avaliado. O tempo, a organização deles pode ser avaliada. Então, se a gente pode criar essas rubricas, né, colocar ali e dar um valor para elas, que é dessa forma que a gente vai avaliar. Verdade. Né? E daí, por exemplo, a utilização do material, a criatividade, né? A organização deles, do espaço, a maneira que eles executam o trabalho entre pares, porque às vezes eles se desentendem, né? Sim. Às vezes eles discordam, não dá certo. Então, essas rubricas que a gente podia criar para avaliar, né? Tá, então, por último, a avaliação do professor, feita pela rubrica. Isso onde mesmo, cada meninas, passo estão será- corretas, parabéns. Eu estou aqui só escutando, tá? Podem continuar. Onde cada passo terá um valor? Sim. Uma pontuação? Uma pontuação. Terá uma pontuação. Daí, acho que ali embaixo você podia pôr as rubricas, né? Isso, peraí, ó. Então, ficou assim, o último passo. Por último, a avaliação do professor, feita pela rúbrica, onde cada passo terá uma pontuação, avaliando a criatividade e a organização do grupo, né? Sim. A organização, o desempenho, né? Avaliando a criatividade, organização e desempenho, né? Desempenho do grupo. Gente, dá uma lida aí, vê se faltou alguma coisa, tem alguma coisa errada, daí eu já ajeito. Prof, eu não sei para os outros, mas para mim não dá para ler. Muito pequenininho, não. Tá bem pequeno. É que eu coloquei para compartilhar, não sei se foi, deixa eu ver. Foi, tá compartilhando. Tá compartilhando, mas só que é muito pequenininho, né? Não dá para ler. Eu vou ler aqui, então, o que eu fiz. Meninas, se vocês quiserem aumentar e colocar em 2 slides, vocês podem aumentar um slide. Eu até aumento aqui para vocês agora. Vocês são o 6º ano, né? Mas acho que se você colocar em apresentação de slides lá, ele vai aumentar. Ó, eu já criei até um novo slide. Vocês podem colocar no segundo lá também. Deixa só para eu copiar o em ação aqui. Kathleen, você consegue colocar o meu nome lá? Então, eu tentei aquela hora, não consegui. Deixa eu ver se agora eu consigo editar aqui. Só ver se ela consegue, porque... Deixa só a prof mexer aqui um pouquinho, Kathleen, senão a prof... Para copiar aqui, acho que tem muita gente no mesmo arquivo, ele não está deixando eu copiar. Eu acho que é por isso que eu não consegui inserir o nome também. Ele não está deixando agora eu inserir, mas depois eu copio no de baixo. Tenta assim, agora, branco. eu saí, professor, eu saí. Pode Saiu? tentar. Ele não deixa. Agora ele acho que deixou. Ctrl C, vamos ver se ele vai. Ele não vai. Tem alguma Simone dentro do arquivo mexendo, daí ele não deixa eu mexer. Mas vocês podem ir para o próximo, não tem problema, tá?
Vocês podem ir no próximo ali. O 6º ano, professor. Isso. O professor, uma dúvida. A minha implementação tem que ser no 6º ano ou qualquer turma? 7º, 8º ou 9º? Pode ser qualquer turma, mas fica mais fácil se você fizer no 6º, porque você pode aproveitar esse material, senão você tem que reconstruir. Uhum. Meninas, eu acho que é isso. Bom, sei lá. Se ficou certo. Se vocês quiserem aumentar ali o tamanho da fonte, a prof colocou mais um, tá? Tá. Vocês podem. Professora, daí o plano de ação vai ser individual? O plano de ação é esse que vocês estão construindo. Sim. O relato de implementação, esse é individual. Mas no caso da gente fazer uma implementação diferente do plano de ação, a gente tem que construir outro plano de ação? Não, vocês têm que construir daí o material da implementação. O plano de ação daí não precisa ser outro, tá? Tá bom. Obrigada. Já acabou o tempo, todos voltaram aqui. Pessoal, eu vou só compartilhar o material aqui do início. Vamos lá, então. Então, a gente tinha o nosso em ação de hoje, que era da aula R4. O primeiro grupo aqui é o 6º ano. A Kathleen, a Cineide, a Márcia e tem mais uma colega que era de lá. Ela quer falar o nome que nós não estávamos conseguindo pôr aqui. É Simone. Simone, né? Deixa eu já, prof, ver aqui, que eu já coloco. Vocês querem contar para nós o que vocês fizeram, o que vocês pensaram, o que vocês trabalharam ali dentro? Ali não está permitindo edição agora, mas depois a prof coloca lá. Alguma ideia, meninas? Querem compartilhar com nós? O que vocês pensaram ali? Podem falar, não precisam ler, podem falar rapidamente. Primeiro, a gente pensou dos alunos fazerem a pesquisa, né, sobre o conteúdo que foi abordado ali, que era a cultura africana. Depois disso, eles mesmos criarem a organização deles para fazer esses braceletes, né, com alguns materiais ali recicláveis, né? E eles mesmos irem registrando os avanços e as dificuldades que eles tiveram durante essa confecção, né? E depois eles expor para os colegas da turma, né? Para os próprios alunos terem um feedback positivo ali ou negativo. E depois eles fazerem um passo a passo, apresentando também por meio das fotos, né? Eles irem gravando ou fotografando, para depois a gente, professor, né, ver a pontuação de cada, né, avaliando a criatividade deles, a organização e o desempenho deles como um grupo ali, como um todo daí. Isso mesmo. Parabéns. Deixa eu só passar para o próximo. O pessoal do 7º ano. A Nilma, Roberto, Roger e a Cel. Alguém gostaria de compartilhar com nós? Então, a ideia seria fazer o desenvolvimento aí de projetos e a apresentação da exposição. Seriam os dois métodos avaliativos, digamos. E daí, como proposta ali de rúbrica, que eu não sabia que existia esse termo para isso, descobri hoje. Aí nós colocamos como critérios avaliativos esses 5 tópicos aí, que seria adequação ao tema, a proposta trabalhada, ao conteúdo propriamente dito, para ver se os alunos realmente compreenderam. O uso da técnica, no caso, seria da isogravura, se foi aplicado corretamente. A questão da inventividade, né, na criação do trabalho, né, se trouxeram algo novo, se fizeram mais do mesmo. A questão da organização do espaço, que a gente sabe que é um problema bem grande, né, em termos de composição dos alunos. E daí, por último, grande. Oi?
Bem grande. E aí Bem daí grande. Tem aluno que tem uma folha enorme e produz só aqui no canto. Ou só na metade. Bem. E aí fecharíamos com a qualidade estética do trabalho. Qualidade final. Isso mesmo. Aqui do 8º ano, então, o que vocês pensaram, meninas? Nossa, elas já escreveram tudinho. Meninas do 8º ano, Aparecida, Janaíne, Juliana. Então, nós focamos nessa parte das rúbricas. Eu também nunca tinha feito, acredito que ninguém no grupo tinha feito também. E aí, olhando ali os modelos que a prof passou e também da internet, a gente pensou, então, nessa tabela para que ficasse mais fácil de avaliar os estudantes. Então, nós colocamos ali os critérios e também a questão da pontuação. Então, a pontuação máxima, se o aluno atingiu, né, de maneira plena aquele critério, uma pontuação média, ali no caso 10 pontos, se ficou faltando alguma coisa, e 0 se ele não atingiu o critério proposto. E no caso aqui, o nosso, só lembrando, era aquela maquete do portal da cidade. Então, acredito que teria que ser a apresentação do trabalho, a forma de avaliação, e quem sabe se essa tabela pudesse servir até como uma autoavaliação, né, para que eles mesmos pudessem... Preenchessem ela se avaliando. Isso mesmo. Bem isso. O pessoal lá do 9º ano, a Ana, a Marisa, a Sandra. Do 9º ano, o pessoal sumiram. Eu também, Pro. Então... E a Gisele. Depois vocês preenchem lá, tá? O material vai ficar disponível, só preencher ali. Nossa colega estava digitando, mas eu vou ver se eu consigo falar aqui em resumo. Estão me escutando ainda, né? Estamos. Então, tá. Então, nós estávamos pensando assim, né? Essa questão da rúbrica era uma avaliação. Então, nós imaginamos assim, igual eu comentei com a professora. Os grupos estão lá realizando a atividade prática, foram separados ali a sala em seis alunos por grupo, e aí uma série de coisas que são importantes a serem avaliadas, não é uma característica que é tão importante colocar uma nota para o aluno, não é isso. Seria avaliar, né, a participação desse aluno, a interatividade, o compartilhamento dessa atividade, né? Se ele é um protagonista, se, né, ele tem iniciativa, se ele solicita a ajuda dos colegas, tudo isso ser avaliado nessa questão, né? Então, assim, mais ou menos, peguei ali na internet algo para poder direcionar, né? Começar com uma breve descrição do projeto de arte que os alunos realizaram, explicar os objetivos da aula, o que se esperava que esses alunos aprendessem. Então, eles têm que ter bem claro no início dessa aula o que o professor quer que ao final da aula ele saiba, né? Isso. Essa rúbrica que vocês criaram, vocês podem compartilhar que eles mesmos preenchem em alguns momentos, dependendo da atividadezinha ali que vocês forem trabalhar, e vocês podem demonstrar ela ao início da aula, vocês serão avaliados desta maneira, com estes critérios. Então, eles já sabem o que eles precisam, assim como que eu trago como exemplo aqui, para vocês dentro do GE. As rúbricas de vocês, desde o primeiro encontro, já estão lá. Vocês sabem quais que são as rúbricas que serão avaliadas dentro das entregas de vocês. Esse é só um sisteminha, um exemplo daí. Pode continuar, aí tem as evidências visuais, né, que seriam fotos, imagens criadas pelos alunos, então, para que eles consigam ver entre o deles e dos colegas qual que é o nível, né, de habilidade, criatividade que eles estão nesse processo, né, desse processo criativo. Então, pedir para os alunos para eles descrever o que tem por trás de sua obra de arte e tudo mais. Também essa reflexão, solicitar aos alunos que eles escrevam uma reflexão do seu trabalho. Então, cada grupo vai ter essa reflexão, porque depois colocar entre esses grupos para discutir com o outro grupo, tanto aspectos positivos
como não tão positivos assim, né? Porque eles têm que aprender também a aceitar as críticas negativas para que ocorra uma construção, né? Não só tudo é lindo e maravilhoso na vida. Critério de avaliação também, que seria o que está sendo utilizado para avaliar essa obra de arte, como a criatividade, a técnica, se foi original, se foi uma cópia, né? E é importante também que ele faça uma autoavaliação dele mesmo como aluno. E qual que seria a meta dele futura com esse trabalho, ou seja, onde esse trabalho está inserido na vida real, né? Digamos assim, extra sala. Por exemplo, como você mesmo disse, professora, que você teve lá uma disciplina de desenho de observação, se não me falha a memória. Isso mesmo. Então, às vezes, o aluno está fazendo um desenho de observação, utilizar isso aí, tipo, no futuro, né? Onde está incluído o seu trabalho? Você acha que está incluído em algum tipo de profissão? Qual? Tentar explorar isso com ele para que eles tenham assim um leque de opções futuras, formativas na vida deles, né? E fazer uma conclusão, fazer o compartilhamento, pode até utilizar as ferramentas educacionais para poder postar, compartilhar o conhecimento, como o Google Class, né? Tirar foto, postar e compartilhar com todos. Era isso. Isso mesmo. Parabéns, pessoal. O Jamboard que a gente utiliza aqui dentro também pode ser uma maneira para eles compartilharem as fotos também. Pode abrir no grande telão e fazendo o compartilhamento, os alunos irem escrevendo. Até, tipo, como a gente tem os Educatrão, vai passando o teclado um por um, para eles deixarem um recadinho, algo assim, e ele vai ficar como se fosse um grande painel com perspectivas dos próprios alunos, tá? Deixa a gente voltar lá no nosso material, senão a prof se empolga aqui. Pessoal, então nós tínhamos na sequência a nossa socialização, que é essas trocas de ideia, troca de conteúdo dos trabalhos. Nós temos aqui na sequência o Contribua Conosco, eu já vou enviar aqui no chat para vocês e já vou enviar lá no WhatsApp também. Pessoal, lembrando que o Contribua Conosco é sempre muito importante de vocês estar preenchendo, que é a avaliação que vocês fazem, a devolutiva que vocês fazem para a SED, mudanças, o que vocês almejam, coloquem ali, que é o material que vai chegar até eles, tá? Eu não tenho acesso às respostas, já está aqui no chat. 5 minutinhos para vocês preencherem só, já está ali. Enquanto vocês preenchem, só lembrando aqui, pessoal, as inscrições para o professor formador, para quem tiver interesse, quem pensa em talvez ser um professor formador no próximo ano, estão abertas, foram prorrogadas, estão abertas até o domingo, tá? Até o domingo elas ainda estão abertas para quem deseja. Vou dar 3 minutinhos. Não está aplicável aqui para mim. O link não está aberto? Deixa a prof ver aqui. É que esse link, como não sou eu que faço, ele vem pronto. Por isso que... Deixa eu ver. Para mim também não está aberto. Vocês entraram com o @escola? Prof, ele não tá abre. faltando um H. O link não tá faltando um H. Ah, tá. Prof, eu abri aqui e copiei direto como se eu fosse responder. Vamos ver se abre para vocês. Para mim também não veio. Agora abriu. Abriu? Eu copiei direto na barra. Eu abri ele e copiei lá em cima. Ô, prof, eu não consegui colocar o nome da Gisele do grupo do 9º ano. Deixa eu já ver aqui. Tem a Gisele e tem a Simone do 6º ano. Isso, eu também não. Tá. O Roger... Agora foi, acho que era conseguiu muita colocar o gente meu. do Gisele. Já coloquei lá no 9º ano. A Gisele. Deixa eu colocar lá no 6º. Lá no 6º ano. A Simone. Já colocaram assim. Professora, qual que é
o grupo, ó, grupo de estudos no qual você está inscrito. Está inscrito. Vocês estão inscritos na turma F. Mas aqui tem um monte Professora, de... você conseguiu colocar o meu? Nome? Arte, ensino médio, arte, ensino fundamental. É assim a resposta aqui. Arte Biologia, fundamental. cidadania. Fundamental, né? Prof, nossa turma, né? É a turma E? Turma F. Semana. Conseguiram? Sim. Sim. Pessoal, vamos lá então. Vamos só dar um xizinho para a gente tirar nossa foto. Ainda não consegui. Ainda não conseguiu? Quem não conseguiu? Desculpa. Parecida, estou terminando. Ah, tá terminando? Obrigada. É, Mas o link abriu, né, Aparecida? abriu. É que da aula passada eu não preenchi o link. Que agora eu estou com note, entendeu? Só vamos lá. Eu acho que eu terminei. Sim. Só um xizinho para a gente tirar uma fotinho aqui, ó. X. Pronto, pessoal. Só um minutinho. Professor, é a turma E ou F, você falou? Turma F. Vai faltar eu. Não, estamos te vendo, Aparecida. Oi, pronto, aqui. Eu acho que a Aparecida não está vendo a gente, porque ela está lá preenchendo o formulário, Não, ficou mas a gente falta. vê ela. Pessoal, bom final de semana, bom restinho de semana, aproveitem o final de semana, descansem. Semana que vem temos recesso, então nós nos encontramos aqui só no dia 19 agora, tá? Vai dar quase 15 dias, tá, pessoal? Descansem, recesso, espero todos no dia 19, não vão fugir, tá? Obrigada. Beijo, bom final de semana a todos. Beijo, tchau, boa noite. Tchau. Obrigado para vocês também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.